Com certeza vocês já ouviram falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não existe leite fraco, né? A natureza, ela é sábia, ela é maravilhosa. Receba, né, o leite nessa total fórmula aí preparada por Deus. O principal é essa mãe ser cuidada, né, por essa rede de apoio, para que ela esteja bem, né, para poder cuidar do seu bebê. Oi, meu nome é Erla Jamal e no vídeo de hoje eu vou encerrar o 5º episódio da série Entre Mães com o tema amamentação. Como falei no vídeo anterior, dividi o vídeo em 2 partes para que não ficasse tão longo e cansativo. A primeira parte relatei a minha experiência com a amamentação e na segunda e última parte convidei uma amiga muito querida, a enfermeira Gabriela Silveira Prado, que irá esclarecer algumas dúvidas quanto à amamentação. Também convido vocês para se inscreverem aqui no canal e também me seguirem lá no Instagram, o @erlajamal. Gabriela Silveira Prado, enfermeira, especialista em sono e rotina infantil. Seja muito bem-vinda ao canal, Gabriela. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade em aceitar o convite e gravar para o canal. Parabenizá-la mais uma vez pela gestação da princesa Joana e falar que sua contribuição com seus conhecimentos certamente será de grande ajuda para diversas mamães que assistirem o vídeo. Gabriela, elaborei algumas perguntas com algumas dúvidas que tive na época que eu amamentava a Maria e que acredito que sejam de muitas outras mamães que estão nessa fase de amamentação. Bom, eu vou começar fazendo então a primeira pergunta. Gabriela, comentei no vídeo anterior sobre o meu relato, com a amamentação, sobre a primeira mamada da Maria. E eu falei que não foi de imediato, foi algumas horas depois. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso. E também quanto à recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, OMS, e do Ministério da Saúde quanto ao aleitamento materno. Pessoal, tudo bem com vocês? Como a Elas já me apresentou, né, eu sou Gabriela, sou enfermeira já há quase 12 anos, né, estou aí nessa luta, no cuidado com as pessoas, né, algumas fases cuidando de adultos, agora mais voltado para o mundo, né, materno-infantil, cuidando das crianças, enfim. Então eu queria agradecer o convite da Elas e parabenizá-la, né, pela família linda, pela Maria, pela iniciativa do canal, né, e pela série Entre Mães, né? Então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta dela sobre a primeira mamada, né? Qual é o momento ideal para que o bebê mame, né? Qual é o momento ideal para a primeira mamada do bebê? Então, assim, é muito bom que essa primeira mamada se dê nos primeiros momentos ali, das primeiras horas de vida do bebê. Né? Essa é a atual recomendação que a gente tem no mundo todo, né? Ou seja, que o recém-nascido ele seja estimulado a mamar o mais rápido possível, né? Preferencialmente logo após o parto mesmo, independente se parto cesárea ou parto normal, né? Se a mãe, né, estiver bem e o bebê também estiver em boas condições, e esse for o desejo da mãe, né, o quanto antes, melhor, tá? Por quê? Né? Pensando no parto normal, a sucção ela faz com que a mãe produza ocitocina, que é um hormônio que ajuda na contração do útero. Então, esse hormônio, essa ocitocina, faz com que a mãe perca menos sangue, né, depois do parto e, consequentemente, tenha menos riscos, né, menos chances de desenvolver anemia pós-parto, né? Então, é um benefício maravilhoso nesse ponto. Outro ponto, também se for parto normal, se o bebê suga antes, né, da placenta sair, esse hormônio, a ocitocina, ele também ajuda a acelerar a expulsão da placenta. Então, além disso tudo, né, desses benefícios, a amamentação logo após o parto, ela ajuda o vínculo, né, afetivo entre a mãe e o bebê, além de ajudar na descida do leite, né? O que mais que a gente pode falar? Nem todo recém-nascido está pronto para sugar, mas isso não impede, né, que a gente faça o contato pele a pele do bebê com a mãe, né, se esse for o desejo dela, colocar o bebê ali no tórax ou no abdômen da mãe, deixar ele bem juntinho dela, né? Hoje já se sabe que o contato pele a pele logo após o parto, né, faz com que o recém-nascido se adapte mais rapidamente, né, a essa vida fora do útero. E o vínculo da mãe do bebê
aumenta, né, com esse contato e melhora a questão do estabelecimento da amamentação, né? E esse contato pele a pele pode ser realizado, deve ser realizado, tanto quanto no parto normal, quanto na cesárea, né? É que a recomendação é que o bebê fique ali em contato com a pele da mãe por pelo menos 1 hora, né? E essa primeira hora ali de aconchego é chamado hora de ouro, pois é o momento que a mãe e o bebê costumam ficar acordados, né? Estarem às vezes logo após essa primeira hora, às vezes o bebê acaba dormindo, a mãe acaba dormindo. Então é o ideal ali, né, que essa primeira hora que estão acordados, eles estejam juntos ali, interagindo e criando o vínculo, né? Então, tudo isso. Por isso é importante que a amamentação seja realizada na primeira hora de vida. Bom, outra dúvida também que eu tinha muito na época era em relação quando oferecer o peito ao bebê. Se existe quantidade de horas, por exemplo, eu ouvia muito de 3 em 3 horas, né, com intervalo. E eu gostaria de saber se tem realmente um tempo estipulado para isso e quanto que é a duração de uma mamada. Respondendo a segunda pergunta da Elas, né, a dúvida dela era em relação quando oferecer o peito para o bebê, se existe uma quantidade, né, ou horas, é de 3 em 3 horas, é de 2 em 2 horas, que ela tinha ouvido, né, que o intervalo ideal era a cada 3 horas, e o tempo que deve durar cada mamada. Então vamos lá, vamos tentar deixar claro isso para vocês. No início, né, o recomendado é a livre demanda, né, o começo é recomendado que a criança seja amamentada na hora que ela quiser e quando ela quiser, né? Nos primeiros meses é normal a criança mamar com maior frequência e sem horários regulares, né? E isso não vai ser para sempre, né? Às vezes causa assim, meu Deus, mas eu vou dar mamar o tempo todo. Isso, né, nos primeiros meses mesmo, primeiro mês, segundo mês, até que seja estabelecida essa conexão e a mãe consiga perceber quais são as necessidades do bebê além da amamentação. Será que realmente é fome? Será que realmente é dor? Ou é fralda molhada? Enfim, tem outros motivos, né, para que o bebê esteja chorando e talvez não seja fome. Mas nesse primeiro momento é muito importante, né, que seja oferecido em livre demanda, né? As crianças às vezes choram muito e as mães interpretam isso como leite fraco, fome ou pouco leite, mas na verdade, né, não é isso. O leite humano ele é rico em água, em gordura, ele mata a sede e mata a fome, né? E no final da mamada completa é onde a gente tem a gordura que está no final da mamada. Então é muito importante, por isso a importância de esvaziar uma mama para depois oferecer a outra, né? Porque a gordura ela está no final do leite, né? No final dessa mamada. A gente tem que respeitar o ritmo do bebê, né? Cada bebê ele mama no seu próprio ritmo. Deixar a criança mamar até que ela se satisfaça por completo. Como que a gente pode saber? Como que eu sei se a criança ela está satisfeita ou não? A gente observa quando a criança está com muita fome, ela tá agitada, irritada, com a mãozinha fechada, né, procurando o seio da mãe. E quando ela está satisfeita, né, ela mama, esvazia aquela mama e até relaxa, abre as mãozinhas. Então observa a mãozinha da criança, a criancinha satisfeita, ela tá ali largadinha com a mãozinha aberta, né? Mamar para a criança, né, no seio materno é uma atividade física de grande impacto para eles, né? Porque eles precisam ali fazer um grande esforço mesmo para mamar, né? Tem que sugar, tem que respirar, tem que deglutir. Isso para a criança é um esforço enorme, né? Então assim, eles ainda estão aprendendo. Então a gente pode observar essa satisfação do bebê dessa forma. O bebê que mamou e está satisfeito, né? Ele mostra com o corpinho dele, com a mãozinha aberta, com às vezes até o suorzinho ali no rostinho, na cabeça, mostrando pra gente que aquela mamada foi realmente suficiente. Outra dúvida também é por que ocorre o empedramento do peito e se é normal ter feridas, rachaduras e caso surjam, né, o que deve ser feito para amenizá-la, né, e até mesmo para evitá-las. A terceira pergunta foi por que ocorre, né, o empedramento do peito, se é normal ter feridas e rachaduras e caso surjam, o que a gente pode fazer para amenizar e até mesmo para evitar esses desconfortos, né, essas feridas no seio.
né? As feridas, as fissuras, rachaduras, elas acontecem por vários motivos e não só pela pega incorreta que a gente tanto ouve dizer, né? Antes até, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, eu até estava conversando esses dias sobre isso. A orientação era que a mulher pegasse a buchinha vegetal, aquela buchinha bem dura, sabe? E passasse no seio para realmente deixar machucar, né, o seio ali, deixar na ideia das pessoas a pele ali do seio mais grossa. Né? Hoje a gente sabe que isso já não é recomendado mais e pela lógica, né, a gente já raciocina que essa bucha vegetal ela vai machucar o seio, né, antes ao invés de deixar ele com ali o bico do seio, a areola mais grossa, né? Hoje é óbvio a gente perceber isso, né? Mas assim, já vi várias vezes as mães chegarem no hospital para ganhar bebê já com o seio machucado por querer preparar antes, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, mas é muito pouco, assim, em relação a esse preparo do seio, né? Então, assim, além da pega incorreta, tem isso de querer preparar o seio que pode machucar, né? Às vezes o excesso de leite ali, a mama tá muito cheia, né? Muito túrgida e isso também pode machucar. O uso às vezes de bicos artificiais também, né? Então assim, o que eu oriento, né? Que não, assim, não existe como preparar a mama antes. O que a gente pode fazer no máximo? Tomar um solzinho para fortalecer, né, o seio, evitar passar sabonete, evitar passar creme na região do bico e da areola, né, porque o próprio organismo ele libera uma secreçãozinha que ela faz a hidratação dessa área. Então, assim, o ideal é que não se passe realmente nada, né? Mas quando machuca por algum motivo, ou pela pega incorreta, ou por esse excesso de leite, mama muito cheia, enfim, por esses casos que eu coloquei. Quando machuca, o que eu posso fazer, né, para tratar essas fissuras? A gente orienta, lógico que isso vai ter que ser avaliado, né, o nível de que, como foi que essa mama está ferida, né, a gente tem que avaliar isso. Mas em casos mais simples, passar o próprio leite mesmo na mama, né, pode ajudar. Existe hoje tratamento com laser terapia, a maioria das consultoras de amamentação realizam esse tratamento e é extraordinário, ajuda muito, né, com que a mãe não pare de amamentar por esse motivo, né. É importante, né, ordenhar a mama até que ocorra essa regulação de oferta e demanda, porque no início, né, eu até falei da questão de livre demanda, por quê? Porque ainda não tem, o organismo ainda não está controlando essa questão da oferta e da demanda. Então, assim, às vezes a criança está mamando menos do de leite que a mãe tem, né? E está satisfeita, está ganhando peso. Então, assim, às vezes é necessário ordenhar a mama, não deixar essa mama tão cheia, né? Para que não machuque também. Existe a pomada de lanolina, né? Que também pode ser usada, mas o indicado é que ela seja usada somente sobre essa fissura, não na mama toda, né? Lambuzar mesmo a mama de pomada de lanolina, isso vai dificultar com que a criança mame, né? Então, assim, realmente passar a lanolina localmente, tá? Só no local da fissura. Então, é isso. Outra dúvida também, e era algo que me enlouquecia, eu ouvia muita frase, ai, você tem um leite fraco, ai, esse bebê tá com fome, vamos dar mamadeira. Existe realmente essa história de leite fraco? E quando é necessário complemento com fórmulas? Então vamos lá, né? A outra questão que ela colocou aqui em relação ao leite, né? Que ela ouviu muitas pessoas dizerem, o seu leite é fraco, seu bebê tá com fome, né? Se existe realmente essa história de leite fraco, e quando é necessário o complemento com fórmulas? Primeiramente, não existe leite fraco, né? A natureza ela é sábia, ela é maravilhosa. O primeiro leite que a gente tem é o colostro ali nos primeiros 5 dias, que é aquele leite mais amareladinho, né, que ele é rico em proteínas, em vitamina A e imunoglobulinas, né? Essas imunoglobulinas elas ajudam a prevenir doenças e melhoram a imunidade do bebê. Depois do 6º ao 14º dia a gente tem o leite de transição e depois o leite maduro, né, que é composto por 3 fases, é como se estivesse ali dividido, né? Colocando assim só para tentar ilustrar, lógico que não é assim. Mas no início da mamada, né, o leite ele é mais ralo, mais doce, com proteínas e lactose para matar a sede do bebê, né? Depois, no meio da mamada, ele é mais rico em caseína para deixar o bebê mais saciado, né, saciado por mais tempo.
E no final da mamada, que tem a questão de uma grande quantidade de gordura, né, para terminar de saciar o bebê e ajudar ali no ganho de peso. Por isso é tão importante, né, quando a gente fala em esvaziar a mama, para que o bebê receba, né, o leite nessa total fórmula aí preparada por Deus, maravilhosa. Então é importante que o bebê mame até o final, até esvaziar a mama, para receber o leite completo, né? E quando vai ser necessário o complemento? Primeiramente tem que ter a avaliação do pediatra, né, quando o bebê não está ganhando peso, mas assim, se a produção de leite da mãe existe, né, e está tendo alguma dificuldade, que pode ser pela pega, ou por a fissura na mama, por outras questões, a mãe está ali produzindo leite, a questão não é que ela não tem leite, né, mas sim por outros motivos. Então existem outras formas de continuar ofertando o leite da própria mãe, o leite da materno sempre vai ser a melhor opção. Então, mas se não está conseguindo que o bebê mame, né, de forma eficaz por esses motivos, a gente pode oferecer o leite da mãe de outras formas. Como? Existe uma colherzinha dosadora que a gente consegue oferecer o leite da própria mãe, ou oferecer no copinho, né? A gente vê isso muito no hospital, é muito comum, né? Os bebezinhos que estão na UTI ou em berçários, né, que por algum motivo não pode mamar na mãe, a gente oferece o leite num copinho, né? Existe também a translactação, que fica um pouquinho difícil eu explicar aqui, mas vocês podem procurar, ver como é que funciona, que é oferecer numa sondinha, coloca o leite num copinho, essa sondinha, o bebê continua sugando ali junto no seio da mãe, essa sondinha, e consegue continuar recebendo o leite da própria mãe. Então a última opção é realmente entrar com as fórmulas, porque o uso dessas fórmulas ela pode levar ao desmame precoce por alguns motivos, né, diminuindo a produção de leite dessa mãe. Né, o bebê que mama na mamadeira, para o bebê mamar na mamadeira é muito mais fácil do que mamar no seio da mãe. Como eu disse antes, para a criança mamar é um exercício para ele realmente tem que estar ali coordenando respiração, sucção, né? Então cansa, né, para o bebê. Então a mamadeira, o leite esguicha de uma forma muito mais fácil. Então o bebê pode ser que ele deixe de querer o seio materno pela facilidade na mamadeira, né? Ele já é espertinho desde pequenininho. Então assim, para ele mamar na mamadeira é muito mais fácil, tá? Então seria dessa forma a indicação, né, dessas fórmulas com muita orientação e assim, observando que foram tentados todos esses pontos. Gabriela, muito se fala também na pega correta do bebê. Eu ouvia muito na minha época, mas será que a pega está correta? Tem como as mamães identificarem se o bebê está com essa pega correta? A outra pergunta foi em relação à pega correta do bebê, né? Se tem como a mãe identificar se o bebê está com a pega correta. Sim, com certeza tem como a gente observar isso. Mas o que eu observo muito? Nessa questão da amamentação, muitas vezes é passado pra gente que é algo instintivo, que a gente nem precisa ler muito, entender muito sobre isso não, que o bebê nasce e já consegue mamar ali sem muito auxílio. E na realidade não é assim. Lógico, existem pessoas que têm mais facilidade e tem outras pessoas que precisam realmente de ajuda, porque não é tão instintivo como é colocado às vezes, né? O que a gente tem que observar em relação à pega correta, né? A pega correta, ela é essencial para o sucesso da amamentação, primeira coisa, né? Como que a gente observa se a pega está correta? O queixo do bebê deve estar tocando o seio da mãe, né? O nariz tem que estar livre para o bebê respirar bem, né? E ele tem que pegar não só o mamilo, né? Ele tem que pegar a areola toda, né? É importante colocar o bebê ali barriga com a mãe, né? Você pode auxiliar com uma das mãos, colocar a boquinha do neném, encaixar a boquinha do neném ali na areola. Isso ajuda muito também, tá? Então, observar essa questão da boquinha. Então, o queixo toca o seio, o nariz está livre, a boquinha de peixinho, né? O lábio inferior abertinho, e pegar toda a areola e não só o bico, tá? E lembrar que a gente tem que auxiliar o bebê a achar essa posição correta, né? Porque a tendência é que ele vá só sugar o bico do seio e isso não vai levar a uma amamentação efetiva, tá? Outra coisa que a gente pode observar, que sugere que a pega não tá bacana, né? Estalos, sugerindo que o bebê possa estar engolindo ar, fazendo barulhinho, né? Estalinho. Muita dor no momento da amamentação, uma dor assim, né, exagerada, não é
um desconforto, não é muita dor mesmo, pode sugerir que a pega não tá bacana, né? Além da irritabilidade e agitação do bebê. O bebê tá ali tentando, lutando e não consegue, né, realmente mamar porque ele não tá conseguindo fazer a pega da forma correta para com que o leite saia, né? Tudo isso faz com que essa boquinha, esse movimento, a criança vai sugar realmente o leite, tá? Então vamos lá. Então o que a gente faz para evitar as fissuras, né, por pega incorreta? Então observar essa pega é muito importante, né? O bebê fazendo ali a boquinha de peixinho, igual eu expliquei, né? Outro ponto que é bem bacana, fazer uma ordenha antes da mamada. Às vezes a criança mamou já 2, 3 horas e a mama tá muito cheia, muito cheia. E o bico e a areola estão ali muito durinhos, né? Então o ideal é que a gente faça uma ordenha, tire um pouquinho do leite, né? Só tire um pouco mesmo, faça massagem na mama, tire um pouco desse leite para deixar o bico do seio, a areola mais molinha, facilitando para que o bebê pegue, tá? Então é bacana fazer uma ordenha ali antes, quando a gente percebe que a mama tá muito cheia, tá? Fazer uma massagem nas mamas antes de iniciar mesmo a amamentação efetivamente, tá? Não utilizar conchas, né? Na mama não é bacana. Teve uma época também que estava usando muito concha ou absorvente, né? A concha pode fissurar. A questão da concha e do absorvente não são indicados porque deixa aquela região muito úmida, né? E hoje a gente já sabe que existe a candidíase mamária, que é pelo excesso dessa umidade. Então, assim, usar em situações mesmo esporádicas, quando tiver que sair de casa por algum motivo. Mas existem já outros métodos, né, que não machucam tanto, como a rosquinha. Depois vocês podem procurar na internet uma rosquinha que a gente coloca na mama, que é fácil de ser lavada, higienizada, né? E que não traz tanto problema em relação a isso. Mas nunca deixar muito tempo, né? Nem a conchinha, nem essa rosquinha, nem o absorvente, para que a mama não fique úmida durante muito tempo, tá? Então é isso. Outro ponto, quando a gente vai retirar o bebê da mama, a gente pode ajudar, colocar um dedinho ali no cantinho da boca dele, para eliminar aquela pressão ali da boquinha e assim retirar a boca, né? Não tirar a boquinha do bebê com tudo. Então você ajuda ali, vai soltando a boquinha dele para não fazer tanta pressão, tá bom? Por fim, Gabriela, eu gostaria que você falasse, né, como uma mamãe ela pode estar se preparando ainda na gestação, né, durante a gestação, para uma amamentação. E qual a dica você daria caso uma mamãe passe por problemas com a amamentação, como eu passei, e fale um pouco sobre a rede de apoio assim que a mamãe tem um bebê? Então, para finalizar, né, Elas colocou como que as mamães, né, elas podem se preparar para a amamentação, né, ainda na gestação, né? Qual dica que eu daria caso uma mãe passe, né, por problemas com a amamentação como ela passou? E falar um pouquinho sobre rede de apoio, né, assim que a mamãe tem o bebê. Então vamos lá. Ainda na gestação é muito importante buscar informações, com certeza. Mas assim, eu peço que vocês tenham um pouquinho de precaução em relação às informações, porque na internet tem muita informação, a gente tem que buscar por profissionais que realmente sejam capacitados para esclarecer, né, e não para confundir, né? Então assim, busque informação sim, porque é muito importante, né? Existem as consultoras de amamentação que fazem um trabalho prévio, né, ainda na gestação, tirando as principais dúvidas. E, além desse trabalho prévio, fazem um trabalho pós também, caso seja necessário. Então, é uma ajuda muito válida, né? Pensar que, gente, não é tão natural como eu disse, né? Então, assim, eu sou enfermeira, tô grávida da minha primeira bebê e podem ter certeza, se eu tiver alguma dificuldade, porque é tanta coisa envolvida quando a gente tá ali, às vezes, com dor, se foi uma cesárea, ou mesmo que seja parto normal, né? Essa questão do puerpério, a questão hormonal, é tanta coisa, tanta mudança, que realmente às vezes a mãe não consegue amamentar assim de forma tão fácil, né? Então a gente precisa de ajuda. Vocês podem ter certeza que se eu precisar, eu vou correr atrás sim e vou pedir ajuda, porque é muito importante, tá? Então assim, não tenham vergonha de pedir ajuda. Além dessas consultoras, existem também os bancos de leite humano, né, nos hospitais públicos. Quem conhece sabe que eles fazem um trabalho maravilhoso. Às vezes, talvez algumas pessoas não saibam como funciona. Pensa banco de leite, pensa que é só para doação. Não, mas elas estão ali para orientar também,
para ajudar essa questão da pega. E lógico, se você tiver uma quantidade ali satisfatória de leite que está ali atingindo a demanda do seu bebê e você quiser doar, ótimo, né? A gente vai doar e vai fazer muito bem para esses bebês internados. Mas o trabalho do banco de leite não é só esse, tá? Não é só receber leite de doação, né? É orientar também em relação a essa pega. E geralmente todos os bancos de leite que eu conheço têm equipes maravilhosas que estão dispostas ali realmente a ajudar, né? Sobre rede de apoio, né? É muito importante a gente se cercar de pessoas que vão ajudar, né? A mãe tem que ser motivada a cuidar do seu bebê, a mãe cuidar do seu bebê, né? Claro que ela pode precisar de ajuda com o bebê também, né? Mas o principal papel da rede de apoio é ajudar com as demais coisas, né? As questões da casa, né? O mundo não para ali, né? Tem as questões da casa, fazer uma comidinha para essa mãe, lavar as roupinhas do bebê, ajudar com a organização de algumas coisas, empoderar essa mãe para que ela cuide, porque ela é capaz sim de cuidar. Igual eu disse, claro que ela pode precisar de ajuda para cuidar do bebê, mas o principal é essa mãe ser cuidada, né, por essa rede de apoio, para que ela esteja bem, né, para poder cuidar do seu bebê, né. Infelizmente não é isso que a gente vê na maioria das vezes, isso é muitos palpites, muitos achismos, né, a gente tá aberta a dicas, a toques, claro, mas sem essa intromissão de forma tão, né, muitas vezes violenta, né, porque faz muito mal para a mãe que está ali fragilizada no puerpério ali, inundada numa questão hormonal e de mudanças, né, e assim, então uma mãe bem cuidada, ela consegue cuidar do seu bebê, né, ela não vai ser espectadora da sua maternidade, mas sim protagonista da sua maternidade, então ela tem que ser olhada, tem que ser amada, porque essa tranquilidade vai refletir no bebê, certo? A mãe que está tranquila, está calma, ela passa isso para o bebê, eles têm uma conexão muito grande, então é importante que a mãe esteja bem para poder cuidar, né? Então a gente já, com certeza vocês já ouviram falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque ela já se cobra muito, ela quer fazer o melhor para o seu bebê. E não precisa de mais ninguém para fazer isso, para ficar julgando, né, o que ela tá fazendo com o maior amor do mundo, né? Então é isso, eu espero ter esclarecido as principais dúvidas, né, da Elás e de todos que estão nos assistindo, né? Procure orientação ainda na gestação, procure ajuda sempre que necessário, né? A amamentação não é algo tão instintivo assim, como eu disse, mas algumas podem precisar de ajuda e busquem ajuda sim, tá? Para tentar levar as coisas de uma maneira aí mais leve. Então é isso, estou à disposição para ajudar, esclarecer as dúvidas. Dê uma olhada, eu tenho um perfil no Instagram, né? Meu perfil chama Adorável Bebê, que é onde eu dou várias dicas mais voltadas para relacionadas a sono e rotina infantil, né? Eu trabalho também como consultora de sono e rotina, mas sempre estou dando algumas dicas bem bacanas, dê uma olhadinha lá. E eu estou à disposição caso ainda tenham restado algumas dúvidas aí. Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Elás, pelo convite. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus, gente. Gabriela, gostaria de agradecer novamente sua disponibilidade em estar gravando esse vídeo para o canal. Como eu disse lá no início do vídeo, eu acredito que o vídeo irá auxiliar diversas mamães, as que vêm se preparando durante a gestação, as mamães que estão nessa fase tão linda que é a do aleitamento materno, né? E para quem também tem curiosidade, né, sobre o tema, né? Meu muito obrigado, Gabriela, muita gratidão por você ter gravado esse vídeo. Beijo para você, para o Nino, para a Joana, que logo vai estar aqui com a gente também. Um beijão para vocês. Bom, gente, aqui encerro mais um episódio da série Entre Mães com o tema amamentação, né? E com essa segunda parte que eu acredito que seja a parte mais importante, né, do episódio, e espero que esse vídeo chegue ao máximo de mamães, que auxilie de alguma forma esse período tão mágico para nós mamães, né. Eu gostaria também de falar que algumas palavras, né, que o meu período de amamentação ele foi curto, gente.
Mas agradecer a Deus, né, que eu tive o privilégio de amamentar a minha Maria, e que, ainda que foi por um período, né, por apenas um período bem curto mesmo, né, mas assim, falando para todas as mamães que passam por essa parte da amamentação, é difícil mesmo a amamentação, mas acredito que todas as mamães dão o melhor de si. Eu também quero deixar um beijo e um grande abraço para todas as mamães que estão passando por alguma fase difícil na amamentação ou também passaram por algo semelhante ao que passei. E assim, um abraço e se sintam realmente acolhidas, assim. Não aconteceu só com vocês, sabe? E no próximo episódio, gente, eu vou falar um tema que muitas vezes passa despercebido entre as mamães, que é o baby blues e a depressão pós-parto. Obrigada, gente, por ficarem até aqui. Beijos e fiquem com Deus.